Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E lembrando, gente, que hoje nós vamos continuar a falar da Semana de Arte Moderna. Nós vimos na aula anterior, então, todo esse contexto histórico, conturbado, como que isso começou a despertar a curiosidade dos artistas brasileiros. Então, hoje a gente vai falar especificamente como que foi essa semana. Vamos analisar então. Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, sempre no período da noite. Não se sabe exatamente quem foi o seu idealizador, porém, sabe-se que Oswald de Andrade e Mário de Andrade foram os principais nomes, sendo Mário o grande teórico do modernismo. O evento significou 100 anos depois da independência política, que ocorreu em 1822, a independência cultural brasileira. Gente, então eles pegaram o Teatro Municipal de São Paulo, que é um símbolo, da questão da cultura, da arte da cidade. E o que eles fizeram, gente? Eles programaram, então, essa semana em dias alternados para ocorrerem sempre no período da noite, porque teriam maior adesão do público. Aí o que acontece, gente? Nós não sabemos exatamente quem foi que idealizou, quem que bolou toda essa Semana de Arte Moderna, mas os principais nomes foram quem? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. E, gente, eles não são irmãos, eles não são parentes, tá bom? Só para deixar isso bem claro. É somente um acaso que os dois possuem o mesmo sobrenome, tá? Mas não é porque eles têm algum grau de parentesco. E o Mário de Andrade, gente, ele merece um destaque maior aqui, porque ele realmente levou a sério o estudo do modernismo. Então, ele estudava muito. Então, a gente fala que ele é o grande teórico da Semana de Arte Moderna. E, gente, o que é bastante importante também vocês lembrarem? 1922 é exatamente 100 anos da independência do Brasil. Em 1822, nós tivemos a independência política. Em 1922, nós tivemos a independência artística. Justamente porque aqui a gente quer fazer arte brasileira. A gente não está focado em copiar o que nós viemos fazendo até então, o que era dito lá em Portugal. Então a gente quer fazer algo de diferente. E também, gente, a Semana de Arte Moderna, ela teve como objetivo romper com a tradição no campo das artes, na literatura, nas artes plásticas e na música, além de pôr o público a par do que era a arte moderna, ou seja, apresentar um panorama geral da nova estética. Esse evento simbolizou a afirmação dos princípios da arte moderna do Brasil. Então, essa semana ela vai marcar esse rompimento. Também, gente, vai apresentar para o público brasileiro que não vai até a Europa naquela época o que é a arte moderna, o que é isso que está acontecendo tanto lá em Portugal, lá na Europa. Então, mostrar para esse público o que é esse negócio chamado arte moderna. E, gente, nós temos aqui, então, qual era o anúncio? Vocês vão perceber que nós temos palavras que estão bem diferentes do nosso português atual. Então, nós temos aqui o local, Teatro Municipal, amanhã, 17 de fevereiro, terceiro e último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vila Lobos. No saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Preços, cadeiras, 300 da moeda da época. Bilhete à venda no Teatro Municipal. Então aqui, gente, esse anúncio, da Semana de Arte Moderna também é um grande registro da grafia, gente, dessa galera, então. A gente consegue perceber, então, até o teatro, escrito de forma diferente. Então, gente, como que foi essa Semana de Arte Moderna? Para realizar tal evento, o Teatro Municipal de São Paulo foi alugado e nele foram realizadas conferências, recitais, leituras e exposições. Na noite do dia 13, uma das atrações foi a conferência A Emoção Estética na Arte Moderna, ministrada por Graça Aranha, único representante da velha guarda que apoiou os jovens modernistas. Na segunda noite,
15 de fevereiro, Ronald de Carvalho, sob um mar de vaias, recitou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Então, gente, eles não estavam preocupados em simplesmente mostrar a arte, mas sim estudar a arte. Tanto que, né, a gente teve ali conferências e tudo mais. Tanto que eles iniciam com essa conferência do Graça Aranha. Gente, o Graça Aranha, ele é o único aqui, então, que era um escritor mais antigo que estava apoiando os jovens modernistas. O Graça Aranha, a gente classifica ele como um autor pré-modernista. E também, gente, na segunda noite, o Ronald de Carvalho, que é um artista bastante importante porque ele participou do movimento da primeira geração modernista lá de Portugal, que é o orfismo, ele veio aqui e participou da Semana de Arte Moderna Brasileira. Ele leu um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sapos. Vamos ler então. Os sapos. Enfunados os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi? Não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, não há arte poética, mas há arte poética. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi. Não foi. Brada em seu assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor do joalheiro. Gente, esse poema aqui do Manuel Bandeira, ele não foi recebido de uma forma muito amigável pela galera que estava lá. Justamente porque, gente, ele faz uma crítica direta, explícita ao parnasianismo. Então ele fica falando assim, vocês estão tão preocupados com a forma, mas cadê a questão do sentido? A forma é tão importante, mas perde o sentido do texto. Então essa crítica que ele fez ao parnasianismo acaba não sendo muito bem recebida pela galera da época. E na terceira noite, gente, que nós vimos lá o anúncio, que foi a última, Heitor Villa-Lobos apresentou sua música. Ao entrar, o público percebeu em um dos pés que ele calçava chinelo. Considerando essa atitude verdadeira afronta, o maestro foi severamente vaiado pelo público. Tempos depois, Villa-Lobos explicou que aquilo não tinha nada a ver com arte moderna, e sim com uma infecção no pé devido a um calo. Aqui a gente percebe como a galera não estava entendendo o que era isso, o que era a arte moderna. Então eles olharam Villa-Lobos entrando de chinelo e falaram, nossa, que afronta, é isso que ele está chamando de arte? Mas na verdade, gente, depois ele teve que se explicar para o público que ele estava realmente utilizando o chinelo porque ele estava com um problema no pé. Então a galera ainda não estava entendendo muito bem o que era esse negócio de arte moderna. Então a gente vai falar dos principais participantes da Semana de Arte Moderna. Na literatura foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Menotti Delpícia, Guilherme de Almeida e Sérgio Millet. Nas artes plásticas, nós tivemos Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Na música, nós tivemos Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Vocês devem estar sentindo falta aqui da Tarsila do Amaral, certo? Gente, a Tarsila do Amaral, ela realmente é uma artista que se enquadra no modernismo. Porém, gente, ela não fez parte da Semana de Arte Moderna, por isso que a gente não acabou citando ela. Mas ela se enquadra, sim, dentro do modernismo, tá? Então, a gente só não cita justamente porque ela não participa da semana. Inclusive, gente, quem tiver curiosidade, pesquisem sobre o relacionamento dela com um dos artistas modernistas aqui, com o Mário de Andrade. Porque esse relacionamento ele vai refletir tanto na obra dela, quanto na obra dele também. Então, gente, qual que é a importância da Semana de Arte Moderna? Nós temos, então, o estabelecimento da fronteira entre passado e futuro na literatura brasileira.
foi fundamental para pôr um fim à tradição e abrir novos caminhos na arte. Por meio das inovações formais que tinham como base a liberdade expressiva, total de criação, liberdade formal, liberdade linguística e liberdade temática, acontece nas artes no Brasil o fim de um imobilismo cultural de séculos. Então, gente, o brasileiro ele ainda não tinha essa libertação em relação à arte. Então, por isso que a Semana de Arte Moderna ela foi importantíssima, porque ela preza, então, por essa libertação no campo das artes. Também, gente, o que nós temos mais de importante nisso? Que ela foi fundamental, porque ela não buscava imitar a arte europeia, e sim construir uma arte própria, genuinamente brasileira. Mário de Andrade resume perfeitamente a importância da Semana de Arte Moderna. Direito permanente à pesquisa estética, atualização da inteligência artística brasileira, estabilização de uma consciência criadora nacional. Ou seja, gente, agora nós temos uma arte com moldes brasileiros. A gente tem sim uma arte que não é igual, não é copiada do que a gente vê lá fora. Então, gente, falando dos modernismos na literatura. Então, influenciados pelas vanguardas europeias, surgidas no início do século XX, os artistas brasileiros conquistaram a total liberdade de expressão. A literatura do século XX, que genericamente chamamos de modernista, assume, em razão das possibilidades infinitas de criação, uma série de características em comum, que permeiam as obras de diversos artistas em várias décadas. Fundamental conquista da literatura modernista, que a gente pode ver então, que é justamente essa liberdade de expressão, que vai fazer o quê, gente? Vai permitir ao leitor, ao escritor, utilizar-se das palavras de forma que bem entendesse. Não havia mais normas que predeterminassem o que é bom ou ruim, certo ou errado, no processo de criação da obra literária. Tal característica também representava a separação definitiva da nova arte com as literaturas do passado. Houve uma ruptura com a tradição. Então a gente tinha uma tradição literária que era totalmente, gente, engessada, então tinha que seguir formalmente aquilo. Então o que acontece? Nós temos então aqui no modernismo essa liberdade de expressão, que é essa libertação do artista. Também nós temos a questão do cotidiano, que é uma das características da literatura modernista, essa incorporação do cotidiano como temática. Tal fato possibilitou a inserção de uma gama infinita de assuntos que agora mereciam ser tratados. Não só o que é sublime deve obrigatoriamente se tornar objeto da literatura. O prosaico também ganha e assume seu espaço dentro do modernismo. Então, gente, agora nós temos o cotidiano, ele é a temática. Então, sei lá, por exemplo, o meu cotidiano é dar aula. Então, eu posso colocar esse meu cotidiano de dar aula num poema. A minha ida de casa até o trabalho também pode ser a temática de um poema. Então, eles têm esse cotidiano inserido. Também nós temos a inserção da linguagem coloquial. A liberdade de expressão teve como consequência a livre escolha dos temas literários. Com a valorização do cotidiano, temos, consequentemente, a valorização da linguagem usada no dia a dia, a linguagem coloquial. Não se busca mais a palavra de difícil compreensão ou a frase de sintaxe complexa. Visa-se agora a espontaneidade linguística. Então, gente, por isso a crítica do Manuel Bandeira aos parnasianos. Por quê? Eles buscavam utilizar a palavra difícil. E aqui, eles procuram simplificar, fazer uma literatura acessível a todos. Nós também temos a ambiguidade. Aqui, gente, nós não temos, então, aquele único significado na literatura. Não há mais apenas uma interpretação possível do texto, e sim diversas formas de compreendê-lo. Temos a chamada obra aberta, de caráter polissêmico, que permite ao leitor construir as mais variadas interpretações.
Então agora, gente, eu consigo interpretar o texto de formas diferentes e é proposital. É isso que os autores modernistas querem, essa liberdade de interpretação também. Nós também temos a paródia. Então, eles vão fazer, gente, aproximar os seus textos das obras literárias do passado, executando uma releitura com caráter às vezes pejorativo, às vezes positivo. Muitos recriaram poemas com uma perspectiva humorística, fazendo dessa forma a paródia de um texto antigo. Grande número de escritores fez paródia do mais conhecido poema do romantismo, A Canção do Exílio. Obviamente, não mais idealizando como a gente fazia lá no romantismo. Nós também temos a abolição do nexo e da pontuação. Então, a gente abole os nexos sintáticos, preposições, conjunções, pronomes e etc. E da pontuação que segue as normas gramaticais. A poesia moderna tornou-se solta, fluida, fragmentária. Há uma busca da síntese, em que se procura dizer muito escrevendo pouco. Então aqui, gente, eu não estou preocupada. Nossa, essa vírgula está no local correto? Essa concordância verbal está correta? Não é essa a preocupação, então, dos artistas modernistas. Também nós temos a questão da enumeração caótica, que é o acúmulo de palavras fazendo referência a objetos, seres e sensações de forma não lógica. Então, há essa mistura. Então, eu trago muito disso de forma não organizada. Também, gente, nós temos algo bem característico, principalmente de uma autora chamada Clarice Lispector, que depois ela aparece na literatura, que é o fluxo de consciência, que é um monólogo interior posto no texto, sem qualquer preocupação com normas ou ordem lógica. Busca-se imitar o pensamento de uma pessoa que não segue uma lógica. Aqui, gente, o James Joyce, então, não sendo brasileiro, ele é irlandês, ele foi o que mais tornou isso popular. Então, ele tornou esse fluxo de consciência, que é o colocar os pensamentos de forma totalmente, sem preocupação com a lógica, dentro de um texto. Bom, gente, falei bastante, mas é importante para que vocês saibam, então, o que foi esse movimento modernista. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!